Agora, com relação aos jovens, nós temos nos 2 versículos, né, um complementa o outro. Versículo 13: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no versículo 14: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Graças ao Senhor, nós temos filhinhos na igreja, nós temos pais na igreja que dão estabilidade, dão segurança, dão direção correta, mas nós temos jovens, irmãos, para lutar contra o maligno. Eu acredito que uma maior parte aqui faz parte de jovens. Nós estamos aqui, irmãos, para lutar pelo reino de Cristo. E aqui diz: jovens são aqueles que têm vencido o maligno. Eu fiz uma pergunta hoje à tarde para os cooperadores: como vencer o maligno? Estamos lutando contra o maligno? Como lutamos contra o maligno? E como vencer o maligno? Como você acha? Muitos estão muito espertos, né? Graças a Deus que a solução toda é pela palavra. É pela palavra, sim, pela palavra. Mas, irmãos, se nós lutamos contra um inimigo, precisamos saber quem é esse inimigo. Estamos lutando contra o maligno, mas de onde ele aparece? Se não, irmãos, nós vamos levar bordoada de tudo quanto é lado e não sabemos quem está nos batendo. Como é que nós vamos vencer o maligno e a gente não sabe onde ele está? Quais são as suas armas? E agora? Jovens, vós sois fortes. Vocês venceram o maligno. Mas como? De que jeito? Onde ele está? Como vencê-lo? Por isso, irmãos, o versículo 15 não é separado do versículo 14. O versículo 15 nos indica de que maneira o maligno tenta lutar contra Deus. E nós temos que vencer o maligno de que jeito? Versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, o que é lutar contra o maligno? O maligno, ele tem uma arma para nos vencer, ou tenta nos vencer. E essa arma que o maligno tem é o mundo. E Deus não tem como nos tirar do mundo, porque nós precisamos viver ainda no mundo para resgatar os que estão na rua, não é? Esse é o difícil. O barco ainda tem que estar no mundo, e o mundo é usado pelo maligno para lutar contra a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então vamos devagar. O mundo, cosmos, é um sistema organizado com hierarquia, vocês já sabem disso, com estrutura de poder para dominar a humanidade. Toda a humanidade. Desde que o homem, pela sua queda, ele abriu a porta para o pecado entrar, ele abriu a porta para a morte entrar,
ele abriu a porta para o diabo entrar, para o maligno entrar. E o maligno tomou posse desse mundo e montou um sistema totalmente hierarquizado, estruturado, né, para poder dominar o mundo inteiro. E esse mundo sistematizado por Satanás, irmãos, é a arma que o maligno tem para lutar contra a igreja, para lutar contra os que fazem a vontade de Deus. O que ele quer, usando o mundo, é que o homem, que a vontade de Deus não seja feita. Vocês estão percebendo? A coisa mais séria do que você pensa. Por isso hoje nós precisamos dos jovens. Cadê os jovens? Então é um sistema mundial que domina a política, que domina a economia e domina também a religião e domina a cultura de todos os povos e todas as nações. Para melhor compreensão, podemos voltar para Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus então criou primeiramente os céus e os anjos antes de criar a terra. E Ele criou a terra com muita sabedoria e prudência, tendo Cristo como a própria sabedoria e arquiteto. Isso está em Provérbios capítulo 8. Dê uma olhada. Provérbios capítulo 8, versículo 12. Eu sou a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. E versículo 22. O Senhor me possuía no princípio de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Versículo 30. Então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então, irmãos, Deus criou os céus. Primeira coisa que Deus criou foram os anjos. E quando Ele foi formar a terra, porque ali, né, ali já estava, né, porque aqui, ó, em Jó 38, você já vai ver que na criação da terra, Jó 38, vamos dar uma olhada. Versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é o que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Aqui fala a respeito dos anjos. Então, quando Deus foi criar a terra, pela sabedoria que é Cristo, os anjos já estavam lá. Eles se alegraram, se jubilaram quando Deus criou a terra, tá? Mas em algum momento alguma coisa negativa aconteceu, né? Isaías 45, versículo 18, que diz: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus, Ele criou os céus, Ele também formou a terra, Ele fez a terra e a estabeleceu, não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. No entanto, Gênesis 1, versículo 2, como diz: a terra, porém,
A terra, porém, estava sem forma e vazia. Essa palavra vazia, irmãos, é caos. Ué, Deus não fez a terra para ser um caos, para estar sem forma, estar vazia. Então aqui, irmãos, mostra que em algum momento, Lúcifer, ele se rebelou contra Deus. E essa rebelião de um anjo, que desafiou a autoridade de Deus, fez com que uma parte dos anjos se juntasse a ele, e também as criaturas pré-adâmicas, antes de Deus criar Adão, havia criaturas aqui na terra, eles também se juntaram a Satanás em sua rebelião. Deus então teve que julgar a terra com águas do juízo de Deus. Aí a terra ficou sem vida. Havia trevas, né, em toda a face do abismo. A terra era coberta de águas, águas do juízo de Deus, águas da morte. Mas graças a Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas para trazer vida novamente, né, para essa terra. Então Deus não desistiu do propósito eterno que estabeleceu em Cristo Jesus. Isso está em Efésios 3, versículo 11. Ele resolveu restaurar a sua criação em 6 dias, registrada em Gênesis 1, 2 até 2, versículo 3. Então nesse novo capítulo da criação, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para este dominar a terra. Isso está em Gênesis 1, versículo 26. Ou seja, ele deseja estabelecer o seu reino por meio de sua vida governando o homem. Deus sempre quis criar nesse universo algo para que ele pudesse colocar vida na sua criatura. Essa criatura é o homem. Deus sempre quis colocar a sua vida e Deus governar através do homem toda a terra por meio do governo em vida. Em vida, tá? Então Deus, ele colocou a árvore da vida no meio do jardim para que o homem o receba como vida, para Deus poder passar a governar o homem por meio da vida, e o homem governaria toda a terra por meio da vida de Deus. Dessa nova esfera da criação, Satanás não fazia parte, mas ele, disfarçado numa serpente, enganou Eva e fez Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que não comesse. Assim, pela desobediência de um só homem, isso está em Romanos 5, versículo 19, muitos se tornaram pecadores, pois por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Então é importante observar que na esfera da criação que Deus restaurou, Satanás não fazia parte dela. Lamentavelmente, a desobediência do homem abriu a porta para a entrada de Satanás, e com ele também o pecado e a morte. Irmão, esse foi o segundo cataclisma no universo criado por Deus, pois o primeiro foi na rebelião de Satanás.